E aqui no meu sofá, eu estou recebendo o padre Antônio Carlos Nogueira de Carvalho, que é o padre Carlito, como todo mundo conhece, né? Você é muito querido, padre, impressionante. Boa noite, cadê seu microfone? Boa noite, como é que você ficou querido desse jeito? Foi a igreja que lhe fez querido ou você que se fez querido por causa da igreja? Boa noite a todos. É até difícil dizer isso, porque para que um padre possa, de fato, exercer com dignidade o seu ministério, ele não tem como fazer sozinho, né? Eu acredito sempre que é a graça de Deus que atua na gente, quando você se dispõe com sinceridade, com verdade, as pessoas, né, os amigos, as pessoas que querem bem a gente, rezam, acompanham, no momento certo também procuram ajudar, e isso é que, de fato, fortalece a vida da gente. Quando foi que você resolveu ser padre? Como foi que você recebeu esse chamado? Como que isso aconteceu na sua vida? Talvez, eu sempre quando olho essa caminhada na igreja, a gente sempre ouve muitas histórias que sempre alguém se identifica com alguma coisa na igreja. De fato, eu me identifiquei na Missa das Crianças, minha família morava na Vila Operária, e eu costumava ir à Missa das Crianças, lá na igreja de São José Operário. E lá tinha um padre que, de fato, chamava a atenção, assim, o carinho, a dedicação, o jeito de celebrar. E aí, a partir daí, eu comecei a pensar nisso, mas já grande. Aí depois passou, na época de adolescente, aí passou. E aí depois, com uns anos já aos 17, 18, veio de novo a vontade. Nenhuma namorada tirou essa vontade de você ser padre? Na realidade, os encontros, isso é uma coisa que não passa nunca na vida da gente, né? O meu diretor espiritual dizia que a gente tem que estar sempre se preparando, a gente está sempre renovando aquele compromisso que a gente faz. Porque não tem nada demais, por exemplo, o namoro, sobretudo, quando você é até muito bom porque quando você faz a opção... Isso aconteça para você ter certeza das suas convicções. Acredito que para ser padre precisa ser alguém que é capaz de, por exemplo, se relacionar com uma pessoa e viver bem. Engraçado que a igreja hoje ela já começa a admitir que padres casem, né? A questão do celibato é uma coisa que já é discutível. Na realidade, ainda isso não é livre. Para ser padre hoje ainda devemos ser celibatários. Pelo menos é a proposta que existe hoje, ainda não houve essa abertura. Agora a igreja tem, né, o diaconato, que são homens casados que podem pregar o evangelho e celebrar sacramentos. Você acha justo o celibato? Uma coisa eu sempre coloco na minha cabeça, Maia. Ninguém é obrigado a ser padre. Você é uma escolha, né? É uma opção de vida. A pessoa que deseja ser padre deve olhar porque se for uma pessoa que não sente aquilo que normalmente um homem sente, não tem sentido. Aquilo que nós somos chamados é a viver o celibato, mas por opção. Eu vi uma frase outro dia no Instagram, que aliás é um sucesso do padre Fábio de Mello. Você tem Instagram? Que faz um sucesso com quantos seguidores você tem? Gosta do Instagram e do Facebook? Usa redes sociais para evangelizar? Sim, geralmente o WhatsApp, essas coisas mais comuns, sim. E a página da paróquia que a gente coloca. Você acha que a internet é uma aliada da igreja hoje, no sentido da evangelização? Sim. As redes sociais são importantíssimas hoje. Sem isso não tem como. Devemos aproveitar esses meios para levar essa mensagem de fé às pessoas. Eu toquei nesse assunto porque eu estava vendo o Instagram do padre Fábio de Mello, que aliás é um sucesso absoluto, né? E ele dizia, numa das frases que eu vi essa semana agora, ele disse, na minha trajetória, não foi exatamente assim, né? Eu não decorei tudo, mas o sentido foi, na minha trajetória, olho e vejo não só o que me tornei, mas principalmente o que eu renunciei para ser o que sou. Essa questão da renúncia na trajetória de padres, de missionários, de pessoas devotadas a uma causa que é principalmente a causa cristã, ela é muito clara hoje, principalmente no mundo que é carente de pacificadores na escala em que Cristo foi, na escala em que Madre Teresa... Cristo foi o maior de todos e o inspirador de todos, mas Madre Teresa de Calcutá, né, o Nelson Mandela, a gente teve já pacificadores em escalas que é uma escala global. E hoje a gente precisa fazer
fazer renúncias para poder influenciar desse modo, na sua opinião? Queria que você falasse um pouco sobre esses dois assuntos que eu misturei um pouco, mas eu acho que você entendeu. Com certeza, a pessoa não vai muito longe sem a graça de Deus. Então, alguém que queira se dedicar... Quando você fala de renúncia, você disse que o padre Marcelo falou, tem que renunciar... o padre Fábio de Mello. Fábio de Mello. Tem que renunciar a muita coisa. É verdade. Ele diz que nós somos não só o que nós aprendemos ser, onde chegamos, mas principalmente o que nós renunciamos. Agora, é muito importante ter presente que essa renúncia, ela só tem sentido quando, de fato, você vive a alegria de renunciar a isso. Porque, se, por exemplo, você renuncia, mas isso é quase com motivo de, vamos dizer assim, de aparecer para as pessoas, né? Porque às vezes você pode estar renunciando, mas como Jesus questiona, quando a gente faz as coisas para que o mundo veja que é daquele jeito. Sim. Então, uma renúncia que me realiza, aí começa, de fato, o caminho que conduz, de fato, para Deus e pode ser um testemunho para as pessoas. E edifica, né? E edifica, fortalece, você se sente realmente comprometido. E quantas vezes eu penso na minha vida, naquelas coisas que podia fazer, podia estar com alguém ou alguma coisa, e vejo que sinto uma enorme alegria por, vamos dizer assim, ter optado por outra coisa. O seu sentido está conectado a outra coisa, né? Embora, em muitos momentos da minha vida, a gente sinta também... Tem que vigiar. Essa história de porque vigiar somos humanos e orar. E a gente carrega essa humanidade, Às né? vezes, quando perguntam a gente, tem muita gente que questiona muito essa opção que o padre faz, sempre identificando com algum tipo de problema. Por exemplo, meus estudantes, né, meus alunos lá no Federal, no curso de Teologia, diziam sempre assim: padre, quando opta por isso, não tem, às vezes, é porque tem algum problema, né, alguma coisa, para um lado, para o outro, alguma coisa e tal. E, às vezes, não acredita que, de fato, a pessoa pode fazer uma opção na sua vida, de maneira livre, consciente. Há momentos que a gente sente, por exemplo, nessa linha da afetividade. Quantas vezes a gente não sente? Vontade de ter alguém, de estar com alguém. Quem é que não sente? Isso for normal. Agora, existe algo que eu fiz e que não fui obrigado por ninguém, foi uma opção minha. Eu me lembro muito bem de Dom Miguel, quando estava próximo da minha ordenação. Dom Miguel me chamou e disse assim: Carlito, vou lhe perguntar uma coisa, meu filho. Você tem certeza? Ele disse assim, porque algumas pessoas falavam da questão de namoro, né? Aí Dom Miguel olhou bem para mim e disse assim: você acha que você tem condição de viver só? Opta mesmo para viver sozinho, sem ter uma esposa e tudo, você acha que você tem condição? Você tinha quantos anos quando ele lhe fez essa pergunta? Eu acredito que uns 24. Você balançou um pouco? É uma resposta que a gente dá, assim, empolgado, né? Mas não foi uma brincadeira. Quando eu disse para ele que queria ser padre, eu disse com consciência. Como foi que ao longo dessa trajetória você resistiu ao assédio? Não é assim tanto, não, né? Porque o assédio é forte. O que eu acho é importante falar com isso com padres, gente. Isso não é um desrespeito, só queria dizer. Mas é a gente conversar com pessoas que passaram por isso. Maia, né? Sabe o que acho mais sério? É porque às vezes as pessoas pensam que o padre não tem muito... Não é difícil você chegar para uma pessoa que às vezes sente atração por você, quer alguma coisa com você, não é difícil você dizer para ela, quando você não sente nada, não é difícil você dizer para ela: olha, não dá, eu sou padre, eu optei tudo. Agora, quando a história é mútua, de um lado e do outro, aí não é tão simples, não. Né? Quer dizer, aí, de fato, você precisa ter... Agora, quem, de fato, tem convicção sobre isso, não tem tanta dificuldade. Que é o seu caso. Não tem, né? Eu me considero uma pessoa que luto. Eu não sei se eu sou assim tão forte. Eu acho tão honesto isso de você dizer isso, que é uma construção, para dar consistência a uma opção. Estou lutando sempre, peço a Deus, porque só se fosse normal. Uma pessoa normal sente, você sente seu corpo todo, né? Eu acho que do jeito que você fala e com essa honestidade, que talvez faça sentido para as pessoas que escutam você falar na paróquia de São João 23, né? São João 23 e São João Batista. E que tem 2 santos. Um pouco a história é a seguinte: a paróquia, você sabe que fica num bairro muito querido aqui de Teresina, né? O São João é um bairro que as pessoas... E é um bairro de gente... Você conhece lá a igreja, Márcia? De gente muito boa. Sim. Ela é do bairro São João, por isso que eu perguntei.
Eu é que não conheci ele, porque ele está de baixo. Ela está sem microfone, fala no microfone, Márcia, enquanto a gente está falando ali, mostrando imagens lá da paróquia. Oi. Que tem nome eu é de... que não conheci o Padre Carlito, mas o Padre Carlito é muito querido no bairro. Você já viu missas dele? Já, muitos. E você gostou? Verdadeira aula. Né? Agora ele está todo de barba, estilo diferente. Que estilo é esse, Olha, padre? às vezes, se eu disser aqui o motivo, depois eu vou dizer para você, porque as pessoas pensam que isso aqui é vaidade. Não é, não. Você não é vaidoso, não. Não, pô, padre não não deixa pode de ser vaidoso. Todo mundo tem um pouco de vaidade assim, tá. mas que dentro da normalidade. Mas essa barba tem uma história com problemas de saúde. Como por assim? conta de ser cardiopata e ter a questão de não me cortar e tudo. Começou um pouco por causa disso, né? Porque seria uma... Então, é toda uma história que tem a ver com isso, né? Uhum. Mas, na realidade, a história do São João, que é tem dois santos, uma né? paróquia da paróquia de São muito João 23. querida. O São João, na realidade, Dom Falcão criou esta paróquia e para homenagear o Papa João 23, porque Dom Falcão escolheu religiosas para tomar conta da paróquia na época, né? E aí escolheu religiosas. E essas religiosas, seguindo um pouco aquilo que o Papa, a homenagem que ele fez ao Papa João 23 foi pela renovação. O Papa João 23 abriu, vamos dizer assim, renovou a Igreja Católica com o Concílio Vaticano II. Então, homenageando o Papa João 23, ele criou a paróquia e colocou religiosas para tomar conta da paróquia. Como o Papa João 23 ainda não era canonizado, aí então as irmãs, junto com o povo do São João, começaram a devoção a São João Batista. E aí, agora, depois que o Papa Francisco canonizou João 23, então, Dom Jacinto já oficializou o nome da paróquia como Paróquia São João 23 e São João Batista. Não são duas paróquias, é uma paróquia com dois padroeiros. Então, são dois nomes, paróquia São João 23 e São João Batista. E já tem quantos anos essa paróquia? Já temos Ela é de 42, 1973, né? anos. Ela é de março de 1973. 42. Muito tempo. E você só lá está há 17 anos? 17 anos. Eu trabalhei no interior de Meval Lobão, Monsenhor Gil, Água Branca, Barro Duro, esses lugares todos eu trabalhei Então no você tem começo. 25 anos de ordenação sacerdotal Completei e 17 agora, anos. Completei agora no dia 13, dia de Santo Antônio, eu completei 25 anos de vida sacerdotal. É muito. Muita caminhada aí. Mas eu sempre digo, Maia, se não fosse o povo que acredita em mim, que confia, que reza por mim, que está me apoiando no sentido de... E que fala com Deus sobre você. Pois é. E eu no São João, eu sinto um carinho muito grande das pessoas na celebração. Qual é o critério para você ficar tanto tempo numa paróquia? Como é que é essa questão de transferência? Tá, uma coisa que eu não sei muito responder isso, não. Porque na realidade, político isso? Pelo Código de Direito Canônico, um padre deve permanecer na paróquia 6 anos, pelo Código de Direito Canônico. Mas isso é devido a razões pastorais, alguma coisa com a diocese, o bispo, isso pode ser decidido. O bispo pode decidir isso. Se o bispo quiser deixar um padre na paróquia a vida toda, ele deixa. E se o padre for um padre bem relacionado com a igreja, com o povo e com o bispo, ele fica lá o tempo que ele quiser. Às vezes acontece também isso. Por exemplo, quando a paróquia progride, isso também é um dos motivos. Porque se está crescendo, se está dando certo, para que mudar, né? Algo na verdade. de muito importante que numa paróquia é exatamente isso. Se a paróquia progride, se a paróquia cresce, se os fiéis, de fato, estão participando, não é? Com certeza. Nós estamos tentando no São João. Né? Se você não fosse padre, você seria o quê? Não tenho nem dúvida de dizer, engenheiro. É mesmo? Para onde Engenheiro eu fui, civil? Sim, porque eu me identifico muito com construção. Você já deve ter feito umas reformas nessa igreja Não, aí. reforma não, eu já fui construir. No São João mesmo nós fizemos construções, no interior onde eu passei, sempre a gente fez construções. Você podia ter sido engenheiro e padre. Podia até ter acontecido isso, mas como eu iniciei mesmo a caminhada, eu vou dando os toques. Nas construções eu sempre acompanho cada detalhe. Você é um autodidata, um engenheiro autodidata, Olha, na verdade. tem muita gente que não gosta muito de mim, não. Porque eu tenho prumo, eu tenho nível, eu tenho tudo de uma pessoa que constrói, sabe? E eu sei acompanhar, sei... Quando eu vejo uma coisa errada lá, eu vou, sabe? Isso às vezes... Mas você faz isso só na construção ou com a vida das pessoas também, na hora de
das pessoas se confessarem. Por que as pessoas se confessam menos agora, padre? O que aconteceu? Eu digo... Você recebe confissões ainda na sua igreja? Eu digo a você que as pessoas não se confessam menos, não. Não? Talvez nunca mais do que hoje as pessoas querem ser ouvidas. Mas elas têm essa necessidade. Na sua igreja, o confessionário, ele Não é uma coisa... Eu ouço mais, até mesmo no próprio escritório de atendimento, do que lá São no os confessionário gabinetes, na igreja. né? Como falam, né? Agora eu lhe digo com sinceridade. Talvez muita gente não procura direito a confissão, porque não sabe. Tem muita gente que identifica a idoneidade do ministro com a eficácia do sacramento. Ou seja, ele considera, eu não me confesso com o padre tal, por isso, por aquilo outro. O padre, não é ele que perdoa, quem perdoa é Deus. Você pertence a uma comunidade eclesial. O padre não tem poder de perdoar pecado, quem perdoa é Deus. Que bom que você está falando isso. Aí, mas o sacramento está ali, para que você busque. Então, muita gente tem uma ideia errada de confissão. Mas você acha que ainda tem gente que acha assim, que se você der uma penitência de tantas rezas, orações, eu vou te dizer uma coisa. Aquilo está perdoado? As pessoas já entendem, já tem essa dimensão do perdão, do que é se perdoar, de perdoar o outro, porque a dimensão cristã do perdão, ela é profunda. E como? Olha, quando a pessoa chega, tem muita gente, agora menos, mas antes, a pessoa chegava e depois de um momento de conversa ou confissão, podia perguntar, padre, qual é a minha penitência? Normalmente as pessoas fazem. Ainda tem gente que pergunta? Às vezes sim. E aí eu sempre digo, é importante, se você mentiu, você tem que corrigir, se corrigir. A penitência mais importante é essa, fazer o propósito de não mentir. Se você enganou as pessoas, você olha, por exemplo, no Evangelho, quais são as coisas que Nosso Senhor mais condena? Falsidade, hipocrisia, são as coisas que Nosso Senhor condena. Então essas coisas, se eu minto sobre você, para que eu me converta, eu tenho que resolver isso. Não adianta, por exemplo, eu rezar 1.500 Ave Maria e pronto. Se você não perdoou. Se você não trabalhou, se você não procurou e tudo mais. É desse sentido que, e acredito que muita gente hoje não tem consciência direito do que é uma boa confissão. Para a gente encerrar a nossa entrevista, você acha que a Igreja Católica, em especial o Papa, tem sido eficientes no sentido de... não do olhar, porque o olhar eu sei que ele é um olhar cristão, mas no sentido de produzir efeitos para os problemas humanitários que nós temos hoje, porque a gente vê hoje, a gente acompanha as viagens do Papa, né? Então você vê que ele vai a algumas zonas de guerra, nem sempre é possível, não porque não dependa dele. Você vê a questão da imigração. Hoje nós temos o maior deslocamento de pessoas depois da Segunda Guerra Mundial no planeta. E a gente vê que a igreja, enquanto instituição, e aí eu estou falando também de algo ecumênico, não estou falando só da Igreja Católica, será que a gente perdeu essa força de poder influenciar o poder que está sendo mal usado, ou influenciar a democracia, a boa democracia? Como é que você vê a igreja hoje, principalmente a Igreja Católica, a qual o senhor representa, dentro desses conflitos de geopolítica no mundo hoje? Olha, o Papa João XXIII, um dos nossos padroeiros, ele parece muito com o Papa Francisco. Saía pela noite, ia procurar... deu um testemunho muito bonito, é conhecido como Papa Bom. Como a gente tem uma memória meio curta, a gente não sabe muita história, né? Mas muita coisa do Papa João XXIII, agora o Papa Francisco vivendo, a gente lembra. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso que você acabou de dizer, eu costumo sempre, às vezes, nas celebrações, repetir para a comunidade. Nós vivemos um tempo onde as pessoas dizem que não acreditam mais em nada, nem em pessoas, nem em nada, em instituição, nem nada. Mas o cristão, e esse Papa tem dado um testemunho fantástico nesse sentido, o cristão, ele deve ser portador de esperança. E eu acredito que a maneira como são dadas, né, essas respostas, essas situações que nós vivemos no mundo hoje, pode ser que meio lentas, difíceis, num ou outro momento é difícil. No mundo mas elas fluido, existem, particularmente. Mas elas existem. E a gente não pode, por exemplo, desistir pensando nisso. Senão, como é que vai? Por exemplo, tem gente que não acredita mais em nada. Se você fosse Essa Papa, postura... qual seria seu perfil? O que a igreja poderia ter feito que ainda não fez? Dizer isso, né? Agora, eu acredito que tentaria muito
copiar, não digo imitar um pouco, né, o nosso Papa, mas, sobretudo, aquilo que nosso Senhor ensina sobre a paz. Tentar despertar no coração das pessoas essa coisa da comunhão de vida, da unidade entre as pessoas. Hoje a gente vê as pessoas brigando por causa de religião. Como é que eu posso falar de Deus brigando, dizendo que a minha igreja é a igreja que está certa, a sua você não vai... Quer dizer, não tem Você sentido. atribui o fato dos católicos terem reduzido no Brasil, segundo dados do IBGE e de censos, e de outros censos, a que exatamente? Eu acredito que falta muito um trabalho maior de acolhida. Começa pelo preparo, por exemplo. Muitas famílias católicas batizam e pronto. Não se preocupa direito em orientar, em encaminhar. E a gente sabe, graças a Deus, nós estamos num tempo que está voltando isso. As pessoas agora estão dando sentido. Vou batizar meu filho, mas vou procurar acompanhar, vou procurar ensinar a palavra de Deus. Pessoa que não conhece a Bíblia está morto. Que não tem interesse com a Sagrada Escritura, mais completo, que não procura de fato frequentar, participar. Como é que essa criatura cresce espiritualmente? Agora, eu lhe digo mais. Eu não acredito que se uma pessoa descobre, tem gente que fica até escandalizado quando eu digo isso, mas uma pessoa que descobre Jesus, eu não estou preocupado onde é. Eu quero é que, de fato, ela faça um encontro com Jesus, que ela transforme sua vida e cresça. Possa dar um testemunho bonito para as pessoas. Né? Padre, gostei muito de você. Você sabe que o último padre que eu entrevistei aqui, eu já entrevistei o padre Amadeu, já entrevistei o padre Newton, grandes padres, assim, foram grandes entrevistas, e eu fiquei muito curiosa com a forma como você tem falado de Deus na sua paróquia, né, a dimensão que você dá a isso, a esses ensinamentos cristãos, e a forma como tem procurado, como Deus tem, através de você, influenciado as pessoas positivamente. Eu estou muito feliz com a entrevista, você vai voltar mais vezes, porque eu tinha mais perguntas, inclusive, para fazer, dessas de saia justa. Não, eu perguntei para o padre aqui, como é que você lidou com assédio durante sua trajetória? A Márcia, ela ficou vermelha, amarela, cor-de-rosa, ela ficou envergonhada por mim. A reação da Márcia, que está aqui na nossa plateia, me obrigou a dizer, gente, isso não é falta de... Você se sentiu desrespeitado? Maia, nós estamos vivendo num tempo que quanto mais sinceridade, quanto mais verdade, quanto mais a gente tiver a capacidade de ser a gente mesmo, melhor. Isso que é importante. Você gosta de música fora da igreja? Que tipo de música? Eu não sei se... Eu gosto muito de música religiosa, mas eu gosto de música sertaneja. É mesmo? Tem gente que fica escandalizada quando eu digo isso. Eu não sei por quê. Por quê? Né? Fico horrorizado. Eu gosto. Por quê de música? Sei, acho você que tem tem um gente que preferido pensa que dessa a pessoa... música sertaneja? Tem gente que pensa que a gente tem que... Eu gosto de música clássica. Gosto. Não está dizendo para balancear, não, né? Não. Eu gosto de música clássica. Eu tenho músicas que marcam muito a minha vida. Tem um grupo, né? Vários grupos, mas desses do nosso tempo, eu posso dizer. Não sei de você, porque você é mais nova, né? Mas que marcam muito minha vida, né? Tipo Os quem? Scorpions, por exemplo, Bryan Adams. Esse povo eu gosto muito também. Você tem uma veia meia roqueirazinha assim, mais né? ou menos. Né? Já pensou um padre metaleiro? Agora, eu quero aqui, diante das câmeras e das pessoas que estão aqui no estúdio, pedir a Deus que sempre ilumine a gente, que me dê a capacidade de ser sempre verdadeiro, honesto e sincero na minha vida, como a todos nós que estamos aqui. Que é isso que de fato faz com que a gente viva o nosso compromisso com Deus. Qual é o horário das missas lá, padre? Normalmente eu celebro às 7 horas, mas dia de domingo nós temos 7h30, 9h30 e às 19 horas. Muito bem. Padre, muito obrigada pela entrevista. Que Deus abençoe a todos nós, né? Que Deus abençoe a todos nós. Eu não vou lhe pedir para cantar, não, viu? Música sertaneja, viu? Então, mas você viu essa menina? Que maravilha! E aí? Que voz maravilhosa! Vocês viram, gente? Maravilhosa, Marciene Cruz. Ela canta em casamentos. Pois é, a gente pode até fazer uma música, né? Já que o padre está aqui, a gente pode fazer uma música assim da igreja, por que não, né? Olha, em sua homenagem. Quero estar com você, lembrar de cada momento bom, reviver a nossa história.
nosso amor. Quem nos uniu foi Deus para